Bom, vamos lá? Muito bem, senhores. Hoje nós vamos falar de automação de testes de interface. Então, apesar de muitos desenvolvedores e testadores não saberem, é possível automatizar a interface de usuário para efetuar testes. Aí todo mundo fala, pô, mas como interface de usuário? É possível você pegar um browser, mandar ele rodar e mandar ele executar tarefas na tela, certo? Então eu abro uma página, eu falo, olha, nesse campo tal você digita isso, aí você clica aquele botão e aí você analisa o que aparecer na tela, certo? Mas como se faz isso? Muita gente não, tem muitas aplicações que conseguem gravar o que você está executando na tela, depois reproduz os cliques que você executa, todos os botões que você aperta, teclas do teclado, tal. E tem algumas até que inclusive são muito caras. Hoje nós vamos ver como fazer isso através de programação, como se programa testes de interface no Visual Studio, certo? E com a ferramenta grátis, para não precisar ficar gastando dinheiro. Existem frameworks que permitem ao desenvolvedor ou testador criar scripts para abrir janelas, ler e escrever valores em campos na tela, clicar em botões e etc. Assim podemos reproduzir as ações que o usuário faria na tela sem necessidade de interagir com ela. Então o objetivo é justamente criar testes para que possam ser feitos diversas vezes, no caso de teste de regressão, que você precisa fazer diversas vezes o mesmo teste, dependendo do que você está fazendo, ou do que você está testando, ou do que você está consertando, precisa fazer diversas vezes o mesmo teste. Para um testador não ficar fazendo esses testes, que geralmente são muito iguais e repetitivos, você usa uma interface de teste um framework de teste de interface. Certo? Além disso, podemos usar base de dados para realizar testes repetidamente com massas de dados diferentes. Então, é possível pegar uma fonte de dados, preencher ela com uma massa de dados, né? Por exemplo, eu quero fazer um teste na tela para ver se os resultados de uma busca que eu espero que retornem com determinadas palavras-chave retornem realmente o que eu estou esperando. Ou questão de cálculos, trocar os números, enfim. O que der para ser feito, dá para ser feito. Usando base de dados. Vamos ver então a biblioteca muito utilizada há muitos anos. Essa biblioteca, o ATIM, existe há muito tempo, tá? Desde 2005, se não me engano. Já está com uns 10 anos aí, quase. Testadores, arquitetos de software, engenheiro de teste, o ATIM. Certo? Saúde. O ATIM é um framework para automação de testes de interface que utiliza o navegador para acessar páginas e testar o conteúdo. O ATIM é totalmente integrado ao Visual Studio e para instalá-lo, use o NuGet. Então você cria lá seu projeto de teste, aí você vai em referências, manage, packages, aí ele abre o NuGet, você digita lá o ATIM no online, ó. Tá? Digita o ATIM na busca, ele traz aqui para você, você instala no teu projeto de teste, certo? Tem algumas pequenas particularidades que às vezes a gente precisa fazer, mas eu vou mostrar isso para vocês. Como é que funciona o ATIM? Só pegar uma água aqui rapidinho.
Só uma perguntinha, vocês todos já lancharam? Vão fazer lanche? Vão fazer intervalo? Porque eu já tomei um lanchinho antes, então se vocês preferirem a gente vai direto. Eu termino um pouco mais cedo. Pode ser? Porque aí eu tenho assuntos pendentes a resolver. Mas beleza, então vamos lá. Classe IE. Classe IE, na verdade eu tenho duas, a IE e a Firefox. Ela cria uma janela do browser. Só que para usar o Firefox, você tem que instalar um plugin do Atim. O IE ele tem suporte direto. Tá? Hã? Então, pro Chrome, Safari não tem. Opera, se tem eu não conheço. Ele deve, se tiver, é algum plugin que instala ou alguma extensão. Mas eu não, é porque é assim, quer queira, quer não, você gostando de desenvolver no Chrome ou no Firefox, você vai ter sempre que testar no IE. Porque o IE é o que dá mais problema e o IE é o que o cliente exige. O cliente exige que funcione no IE. Porque se funcionar no IE, funciona nos outros. Certo? Então você acaba testando no IE. Então eu sempre uso IE. Certo? Aí, quando eu crio uma instância do IE, eu tenho uma propriedade que chama text field, que pega qualquer input, seja type igual a text, ou qualquer entrada de dado, né? E pega e consegue manipular esse cara. Então, se eu digitar lá, se eu colocar lá type text, ele digita o texto que eu escrever lá, caractere por caractere. Certo? Aí eu tenho a propriedade button. Eu estou mostrando só as duas mais importantes, tá? A gente vai... Hoje quase não tem slide, tá? Acho que é 18 slides só, tá acabando já. É só experiência mesmo. Tá? A propriedade button. Essa button, ela vai pegar qualquer objeto que seja um botão. Submit, reset, button ou um elemento button. E aí eu consigo também manipular. Tá? No caso do botão, a manipulação que eu tenho é clicar, né? Então eu consigo clicar no botão. Como tudo em uma tela basicamente funciona-se nisso, resume-se nisso, basicamente, eu tenho lá os selects e tal, que tem uma classe que faz isso aí, se não me engano é Combo Box, que eu clico lá, ela abre, eu escolho a opção que eu quero e ele entende. E agora nós vamos fazer a demonstração e o exercício. Tá certo? Então vamos, eu vou só parar a gravação aqui para